Bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Queridos, que bom estar aqui, que bom estar com vocês novamente. Na verdade, já estou quase uma anciã e continuo me chamando para o Congresso Jovem. Então, cada vez que a gente vem, a gente fica renovado, né? Quantos jovens nós temos aqui até mais ou menos 100, 120 anos? Deixa eu ver. Glória a Deus. Então esse congresso é para nós, não é verdade? Graças a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo em Apocalipse 2. E para falarmos de recomeço, nada melhor que as páginas finais da Bíblia, será? Não seria melhor se nós começássemos por Gênesis? Mas eu tenho certeza que é uma palavra que pode mudar a nossa vida, nossas palavras, nosso comportamento, e isso passa pela mentalidade. Para ter mudança de vida, nas palavras, na atitude, na postura, no comportamento, ações, reações, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. E nunca é tarde para recomeçar, não é mesmo? Então, glória a Deus. Apocalipse 2, a partir do versículo 5. Eu quero apresentar para vocês os dois casais jovens que eu trouxe para me acompanhar. Claudiane e Igor, Juliene e Éder, eles trabalham conosco lá no Ministério com Casais. E graças a Deus por nós estarmos aqui. Eu sempre me alegro com um convite, porque eu sei que aqui o Senhor tem lugar com liberdade. Gosto muito dessa casa que clama pelo nome do Senhor, juntamente com seus pastores. E vocês já sabem, mas vale a pena lembrar, que cada um de vocês tem um lugar muito especial no meu coração, no coração do pastor Daniel e do pastor Jorge. Eu trago um abraço carinhoso do pastor Jorge a todos vocês. Amém? Apocalipse 2, verso 5, diz assim a palavra de Deus: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e movo do seu lugar o seu candeeiro, ou lampião, ou lamparina, ou luzeiro, em algumas traduções, caso não te arrependas. Vamos ler novamente? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, o teu luzeiro, caso não te arrependas. Obrigada, querido. Vamos orar mais uma vez? Coloque uma das suas mãos no seu coração. Peça para Deus continuar falando com você. Ele já está falando. Ele está se movendo e falando conosco na oração de abertura, com a nossa pastora Cândida, em cada louvor ministrado ao Senhor, aqui nessa demonstração teatral, o Senhor está falando conosco. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Obrigada porque nessa manhã as tuas misericórdias se renovaram e são a causa de não sermos consumidos. Obrigada porque o Senhor soprou sobre nós o fôlego da vida nessa manhã. E por isso estamos vivos. Bendito seja o nome do Senhor por este lugar que clama o seu nome. Muito obrigado a Deus pelos pastores deste lugar, por cada ovelha, cada membro, por este congresso. Temos tanto para te agradecer, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo coisas lindas desde a abertura deste congresso. E hoje não será diferente. Fala conosco, Pai. Nós queremos sair daqui impactados e transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Pode sentar-se no seu lugar. Olha, o Bruninho disse que todas as vezes que ele me faz um convite, eu não nego. Mas também olha o tamanho do menino, né? E olha o meu tamanho. Então imagine se eu vou dizer não para ele. É interessante,
Quando ele estava falando isso aqui, eu estava pensando, engraçado que é ele que liga para mim, ele que faz o contato. Por que será, né? Acho que é por causa do tamanho dele. Estou achando que é isso. Queridos, então vamos lá, falando de recomeço. É interessante nós falarmos sobre recomeço, porque todo dia é dia de recomeçarmos. Mas o ser humano, ele é por si mesmo ou por si só acomodado. Em algumas situações, uns mais acomodados que os outros, uns mais acomodados que os outros, e ainda tem uma dose de medo, ou de inquietação, ou de insegurança, e isso gerado por questões pendentes lá de trás, mas isso é um outro assunto, fica para depois. Então esse negócio de recomeço mexe conosco. O simples fato de mudar de endereço já mexe conosco. Há 2 anos e meio atrás, nós tivemos que mudar de um apartamento que nós tínhamos para um outro. Era melhor, maior, com uma área externa. Então, era para melhor. Eu tinha certeza disso. Mas aquilo me baqueou um tanto. E eu pensava assim, mas eu estou tão bem aqui, meu Deus. Aí eu pensava, não, eu não estou tão bem assim. Eu posso ficar melhor. O outro é maior, o outro tem uma área externa, e logo vinha o desânimo. Mas eu estou tão bem aqui, meu Deus. Aí eu de novo repetia para mim mesma. E não pense você que eu saí de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. Eu só mudei de quarteirão, literalmente. Para você ter ideia, até o sobrenome da rua é o mesmo. Eu morava na Paulino Vaz de Melo, então eu estou agora na de baixo, Raimundo Vaz de Melo. Mas aquilo deu uma inquietação, meus irmãos. E isso mexe conosco. Agora imagine quando a movimentação é um pouco maior. Então nós precisamos, a única coisa que nós precisamos é saber se Deus está nesse movimento. Então num determinado momento, enquanto eu encaixotava a minha mudança, eu parei e disse ao Senhor assim, o Senhor está nesse movimento? Porque seja qual for o movimento que o Senhor faça, eu quero estar junto com o Senhor. Mesmo que eu não saiba, que eu não entenda e que eu não veja, e eu não preciso ver, eu só preciso crer. Então, se o Senhor movimentar para lá, eu só quero que o Senhor segure a minha mão para eu ir no seu movimento. Então, naquele momento, eu entendi que era um recomeço para a minha vida. Eu tive medo, eu tive inquietação, eu fiquei com dúvidas, interrogações, mas será que vai ser melhor? E os meus vizinhos, e a rua? Enfim, tantas coisas passaram pela minha cabeça. Eu estou te dando um exemplo de uma coisa pequena, de uma coisa simples, que isso ocorre com cada um de nós. Quem aqui já mudou de endereço alguma vez? Deixa eu ver. Olha, bem-vindo ao clube dos nômades, né? Se bem que eu não sou tanto assim, 20 anos de casada, essa é a 3ª vez que eu mudo, então não sou tão nômade assim. Mas enfim, eu só estou dando esse exemplo para nós entendermos que qualquer mudança mexe conosco. E mexe mesmo, porque somos humanos. A única coisa que nós temos que entender é o movimento de Deus. E todas as vezes que Deus tem um movimento, Ele se move em nós e Ele se move conosco. É para o nosso bem. Às vezes não parece, mas é para o nosso bem, porque na medida do movimento, pode ser que alguma coisa saia do lugar, pode ser que haja alguma dor, esbarre em alguém ou em alguma coisa e haja dor. Então imagine que nós vamos tirar uma planta de um lugar para o outro, nós vamos tirar uma planta que cresceu muito, a raiz aprofundou num vaso, o vaso era grande, mas ele, mesmo sendo grande, aquele vaso não comporta mais a raiz. Então nós temos que agora tirar do vaso e colocar na terra. Aonde que nós temos que mexer nessa planta, amados? Nós começamos pela copa da planta? Onde que nós vamos, queridos? Na raiz, diga comigo, raiz. Onde estão as suas raízes? E aí nós nos lembramos da palavra que diz, né? Onde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. E às vezes o coração não está ali, nem é por causa de amor, não, é de acomodação mesmo. É medo, incerteza, insegurança, pavor,
pânico, seja lá o que for. Então Deus trouxe ao meu coração essa palavra, porque nesse movimento de Deus e para um recomeço, e graças a Deus pelos recomeços, porque senão nós viveríamos uma vida inteira entediados. Não é verdade? O recomeço, ele é bom, queridos. Eu lembro que no movimento daquela mudança, eu fiz uma faxina na casa, eu tirei tantas coisas que eu não usava mais, eu desapeguei de tantas coisas, eu abençoei tantos outros com coisas que não servia para mim, mas servia para outros. E quando eu cheguei na casa nova, tinha cheiro de novo, porque a tinta era nova, o piso era novo, tudo era novo. Então, quando eu cheguei ali dentro, eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim assim: gostou do movimento? Eu estou com você nesse movimento. Olha que coisa linda. Queridos, eu estava no meio da minha cozinha, só me restou cair de joelhos e chorar, 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 porque na presença de Deus só nos resta prostrar e chorar, não é verdade? É impactante. Então eu sabia que Deus estava ali, isso há 2 anos e meio atrás. Ele continua comigo ali. Ele já fez tantas coisas conosco naquele lugar, naquele condomínio, naquela rua. Olha que coisa linda. Mas então, voltando ao nosso texto aqui, e graças a Deus pelo recomeço. Eu não sei o que você precisa recomeçar. Mas ao invés de ficar aflito, angustiado, apavorado, sem ar, ofegante, com insônia, só pergunte para Deus: onde é o seu movimento? E me leva com o Senhor nesse movimento. Nós só não podemos movimentar sem o Senhor. Isso é sinal de morte. Caso contrário, queridos, seja onde for o movimento de Deus, vamos embora. Com Ele no barco é sinal de que pode acontecer tempestade, mas o barco não vai afundar. Amém? Então, graças a Deus pelos recomeços. Então, esse texto aqui de Apocalipse nos fala de algo que nós temos que voltar atrás, mas você acabou de dizer que um recomeço é ir para frente. Na maioria das vezes é uma melhora, é um renovo, é algo novo. Então, como é que a gente volta, dá um passo para trás, a gente volta, é assim mesmo? Eu já ouvi pessoas falando sobre esse texto aqui, até dando a entender que é um passo mesmo de regressão. Isso aqui não tem nada a ver com regressão, queridos. Em qualquer situação que nós temos que recomeçar, nós temos que fazer esse movimento aqui. Deus faz conosco esse movimento. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta lá, volta à prática das primeiras obras. E aí Deus nos dá então uma condição: se não, eu virei a ti e tirei a luz. Imagine se alguém aqui apagasse as luzes. Como ficaríamos aqui? Fechássemos ali aquela porta, a entrada de uma das entradas ali tem um facho de luz, nós viveríamos em trevas. Então nós temos que fazer esse movimento o tempo inteiro, para nós não vivermos em trevas. Se a gente não se arrepender de onde nós caímos, se a gente não observar quais são essas quedas, principalmente diante de um recomeço, o Senhor vem e retira a luz. Então nós vamos viver às cegas. Por isso que na hora da minha mudança, diante ali de algo novo que eu não sabia o que, e eu estava aflita, então eu perguntei para Deus: onde o Senhor está se movendo? Esse movimento é do Senhor? Segura na minha mão e me leva junto nesse movimento. Então, na verdade, queridos, eu queria ver Deus, e naquele momento, nessa oração, Deus me fez lembrar de algumas coisas, de algumas quedas, que eu precisei observar, arrepender, consertar com Deus, porque eu estava diante de um recomeço, ou de um começo novo. Então é bom nós observarmos isso, e nessa manhã eu gostaria de compartilhar isso com você. Quem sabe hoje Deus tem algo novo para você? Quem sabe Deus tem algo novo para você há muito tempo atrás e você está protelando? E Deus está falando com você hoje, não é a primeira vez, talvez é a 10ª vez, 100ª, 1000ª vez que Deus está falando com você de algo novo.
Eu quero te dizer, querido, que Ele pode continuar falando, porque Deus sempre fala, nós é que não ouvimos. Mas pode ser também que hoje seja a última vez que Deus esteja falando. E eu quero abrir um parênteses, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu gosto de dar um exemplo que eu vivi há uns 8 anos atrás. Eu estava fechando uma parceria com o Hotel Ouro Minas para um encontro de casais que nós fazemos lá todo ano. Então, na verdade, há mais tempo, há uns 10 anos atrás. E aí eu fui para o restaurante juntamente com uma outra pastora e o gerente de eventos, o gerente geral do hotel, enfim, algumas pessoas. Enquanto eles chegavam, eu chamei um garçom do restaurante e pedi um café. Ele serviu o café e aí eu orei com a pastora, agradecendo a Deus pelo café e pedindo a Deus que nos direcionasse naquela reunião. Quando eu abri os olhos, o moço parado do meu lado e disse assim: ah, vocês são crentes? Então eu me apresentei, disse de onde nós éramos e tal. E ele disse assim: um dia eu já fui crente. Eu disse para ele: um dia você já foi crente? Isso não existe, não. O encontro com Deus é tão impactante que nunca mais a gente sai da presença dele. Então você não teve encontro com ele. Foi com a sombra dele, um anjo dele, qualquer coisa dele. Um pastor dele, uma ovelha dele, mas com ele mesmo. A gente é tão impactado com o encontro com Deus que a gente nunca mais sai da presença dele. E aí eu disse para ele: volta para os caminhos do Senhor, jovem. O que você está esperando acontecer? E aí ele me disse assim: Deus já me falou isso muitas vezes. E aí eu disse para ele: Deus pode estar te falando mais uma vez, mas pode ser a última. Então não perca tempo. Nós ficamos na reunião, a reunião durou muito tempo. Aquele jovem então foi embora e até se despediu de nós, sinalizando que estava largando o plantão dele. E uma semana depois eu voltei no hotel para assinar o contrato com o hotel. Eu perguntei por aquele jovem. E aí um outro jovem, outro garçom me atendeu e disse assim: ele já não está mais conosco. Ele até me contou, eu também sou evangélico, ele me contou que a senhora é pastora e disse algumas coisas para ele. Então ele, naquele dia, ele saiu mais cedo do plantão, foi numa igreja e reconciliou com Jesus. No dia seguinte, ele estava vindo trabalhar, um jovem de 28 anos de idade, 24 ou 28, eu não me lembro exatamente, mas eu sei que era um jovem de 20 e poucos anos. Então ele estava vindo trabalhar no outro dia e ele foi atravessar Cristiano Machado, foi atropelado e morreu. Então naquele dia, quando eu disse para ele: Deus pode estar te falando mais uma vez ou pode ser a última vez, aquele dia era a última vez. Então quanto que Deus já tem falado para você recomeçar? E talvez o que te impeça de recomeçar seja algumas quedas. Porque imagine você caído, e eu não vou pedir para você encenar isso, porque você está sentado confortavelmente, mas eu gostaria que você imaginasse você caído aí. Seria difícil ficar de pé imediatamente e retomar uma caminhada, uma corrida, não é verdade? É verdade. Então Deus é tão misericordioso que Ele diz para nós: eu entendo que você está caído, eu entendo a sua queda, mas eu estou te dizendo, arrepende e volta lá. Esse voltar lá, queridos, nada mais é que simplesmente consertar com Deus. Talvez você não precise procurar alguém, talvez precise, a questão não é essa. A questão é você e Deus. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de quedas que de repente te paralisou, te nocauteou, te parou, te deixou mais do que parado, paralisado, você está esparramado no chão. E quais são essas quedas? Talvez foram quedas que você mesmo provocou, talvez foram quedas que te empurraram na caminhada e você caiu. Não importa essas quedas, importa que Deus está aqui, Ele estende a mão, como foi aqui a encenação desse teatro, desses jovens. Alguém chega, estende a mão e te diz: vamos recomeçar. Então eu trouxe alguns exemplos de algumas quedas, seja que você provocou ou que foram provocadas, não importa. Quem sabe o desânimo, isso é uma queda. O cansaço, o medo, a angústia,
a solidão. E esse pacote completo, olha para cá e preste muita atenção, porque esse é o mal do momento. Um pacote completo, eu vou repetir: desânimo, cansaço, medo, angústia, solidão. Esse pacote completo leva o ser humano à depressão. Esse é o mal do momento. Esse é o mal que aflige essa geração. Uma geração tão descolada, tão antenada, tão para frente, né? Tudo nós temos na palma da mão. Não é? Palma e toque. É só um toque na palma da mão e está tudo aqui diante de nós. E por que nós vivemos essa tristeza profunda, essa angústia, essa dor na alma, que não tem remédio que cura isso, meu Deus? Teve alguém na Bíblia que sofreu essa queda? Teve. O nome dele é Elias. Diga comigo, o profeta Elias. Talvez você não conheça, então eu sugiro a você que leia o livro lá de 1 Reis. E lá no capítulo 19, nós encontramos esse homem depois de várias batalhas, várias conquistas. Então ele recebe um recado direto do inferno, na boca de uma enviada de Satanás chamada Jezabel, a profetisa do inferno. Ela diz para ele: você vai morrer. E eu fico pensando, meu Deus, um homem forte, valente, um profeta, já tinha vencido tantas batalhas. O que tinha nas palavras dessa mulher que jogou o profeta no chão? Queridos, esse homem não somente cai no chão, mas ele cai num chão frio e solitário de uma caverna. Onde você está agora? Num chão frio e solitário, quem sabe numa caverna. É interessante que num determinado momento, está lá em 1 Reis, no capítulo 19, eu vou pular essa parte de ler com vocês, para a gente ganhar tempo. Mas leia o texto. De repente, Deus chega e diz para Elias assim: Elias, o que fazes aqui? É interessante a gente observar o aqui, porque se Deus estivesse do lado de fora, ele diria assim: Elias, o que fazes aí? Ele diz: Elias, o que fazes aqui? Então Deus estava com Elias dentro da caverna. Ele estava tão perto de Elias para se movimentar com Elias para um recomeço. E Elias não diz nada, ele estava cansado, ele só queria dormir. Na verdade, ele queria morrer. Ele queria morrer. Ele estava esperando literalmente a morte chegar. E aí Deus lhe dá comida, envia uma refeição, quase uma ceia de Natal para Elias. Não sei se era a época de Natal, isso aqui é só um adendo meu. Pula essa parte. Ele come, cai prostrado de novo. Deus o alimenta novamente. De novo Deus pergunta para ele: Elias, o que fazes aqui? Ainda há tanto para se fazer. E Elias reclama: ô Senhor, eu me vi sozinho, estou cansado, eu já estou cansado. Esse negócio de recomeçar, isso não é comigo, já estou em hora extra. E Deus fala com ele assim: vamos, Eli, eu tenho um movimento, é hora de recomeçar. E ele fala: não, eu estou sozinho, o senhor não está entendendo nada. Olha onde é que eu estou, dentro de uma caverna, esparramado nesse chão frio, solitário, não tem ninguém comigo. Deus, não tem comigo, não tem ninguém comigo nessa batalha. Eu olho em volta, parece que todo mundo é inimigo. E aí Deus fala com ele assim, olha que lindo, está lá em 1 Reis 19, 15, diz assim: disse-lhe o Senhor: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Volta ao teu caminho. Parece com esse texto, né, de Apocalipse. Lembra-te de onde caíste. Foi lá que você recebeu esse decreto de morte? Volta lá. Como assim, Deus, voltar lá? O senhor ficou maluco, não tem condição de voltar mais não, Deus. Deixa do jeito que está gostosa essa comida, essa água fresquinha. Não tem ninguém comigo nessa jornada. Aí o versículo 18 diz assim: Deus disse para ele: eu conservei em Israel 7.000 homens. Você acha que você está sozinho? Tem 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda língua que não confessou que Baal era Deus. Então talvez a sua queda seja o desânimo, o cansaço, quem sabe o medo, a angústia, a aflição, o pânico, quem sabe a solidão. Você está achando que não tem ninguém com você, só você está sentindo essa dor. Querido, tem muita gente aí por volta
Tem muita gente em volta, há muito a se fazer. Que bom que existe um recomeço. E que nesse recomeço Deus dá um fôlego novo. Se Deus está te chamando para recomeçar, eu quero que você creia, mas isso é só para quem tem fé. Creia que Ele vai te dar um fôlego novo, porque Deus é Deus. Ele não faz nada pela metade. Glória a Deus. Deus não é louco. Como é que Ele te chama para voltar para a caminhada, para recomeçar? E Ele não te dá um fôlego novo, querido? É claro que Ele te dá um fôlego novo. Recomeço. Junto com o recomeço tem o fôlego novo. Amém. E Ele fez isso com Elias. E aí a gente acha assim, Ele vai dar uma folga para Elias. Ele vai dar umas férias. Ele vai com Elias para um spa. Elias precisa de um descanso, coitadinho, com essa batalha toda, com essa praga dessa Jezabel na cola dele, com esse decreto de morte. Deus faz uma agenda lotada para Elias. Você entende isso? Não, mas nessa altura do campeonato, uma agenda lotada? Não, está de brincadeira comigo. Não, querido, a vida é para ser vivida. Só tem uma vida para viver, então ela tem que ser vivida, ela passa rápido. É uma dinâmica constante, então vamos. Amém. Essas eram as quedas de Elias, e eu trouxe o exemplo desse homem, porque eu não estou falando de qualquer figura, não. Eu estou falando de um dos maiores profetas que aquela geração conheceu. A história de Elias está gravada na Bíblia. Você entende isso? Então, se isso ocorreu com esse grande profeta, o que seria de mim? Amém, queridos? Posso continuar? Quem sabe uma das quedas que está impedindo esse recomeço seja mentira, a trapaça, a desonestidade. Tem pessoas que mentem descaradamente na nossa frente. E você pede para ele repetir a mentira, ele não cai em nenhuma letra, em nenhuma palavra, ele repete, porque a mentira faz parte dele. Isso é uma bagagem familiar, é uma herança hereditária, mas isso é uma outra história. Então tem gente que vive no mundo da mentira, ele vive numa bolha, ele criou um universo para ele, ele vive aquilo, ele mente para ele mesmo, ele mente para o pastor, ele mente para a ovelha, ele mente para o marido, para o pai, para o filho, ele mente para todo mundo. Na sequência, porque todo mentiroso normalmente é trapaceiro e é desonesto. Quem sabe essa é uma queda? E isso está te impedindo de recomeçar. Houve alguém assim na Bíblia? Houveram muitos. Mas um exemplo que eu quero citar aqui é Jacó. Jacó tinha um pai que mentiu e um avô também. Jacó, então, lembra que eu falei que é uma bagagem familiar? É uma herança hereditária? Jacó também mentia. Só que o meu pastor, o pastor Jorge Linhares, costuma dizer, ensinar para a gente, que os filhos vão além, tanto para o bem quanto para o mal. Então, no caso de Jacó, ele não era só mentiroso, como o pai e o avô foram. Ele aprendeu a trapacear. E ele segue a vida. Ele compra o direito de primogenitura com um pratinho de comida, e ele segue a vida trapaceando. Até que no momento Deus tinha algo novo para a vida de Jacó. O que Deus faz com Jacó? Permite que ele vá para um vale, né, um vão chamado Val de Jaboque. Você deve conhecer a história. Se não conhece, leia a Bíblia, está lá em Gênesis. E a partir do capítulo 32, né, ele tem um encontro com Deus. Queridos, olha para cá e preste atenção. O que Deus pergunta para aquele homem? Jacó, o que você quer? Jacó, o que você fez da sua vida? Jacó, o que você continua fazendo? Não, ele não faz essa pergunta. Ele faz a pergunta mais absurda. Porque ele pergunta para Jacó qual é o seu nome. Querido, veja bem, você acha que Deus não sabe nada? E que Ele não sabe o meu nome e o seu? Quando ele pergunta o nome de Jacó, se você abrir
aqui a explanação desse texto, e a Bíblia diz sempre muito mais do que nós estamos entendendo. Por isso que precisamos ler a Bíblia pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento, porque ela fala muito mais do que nós estamos simplesmente lendo. Quando Deus pergunta para Jacó qual era o nome dele, ele estava dizendo para Jacó: lembra da sua queda, Jacó. Lembra de onde você está caído uma vida inteira, desde o ventre da sua mãe, que você está tentando trapacear. Você já estava brigando com o seu irmão, quem ia sair primeiro de dentro das entranhas da sua mãe. Lembra da sua queda, eu quero te fazer algo novo, mas você está caído nisso, Jacó. Então, quando Jacó diz para ele assim: meu nome é Jacó, na verdade ele não está dizendo só meu nome é Jacó, ele está dizendo: eu tenho mentido, trapaceado, sido desonesto, agora eu estou indo para uma nova etapa, eu estou tentando recomeçar, mas eu tenho pendências no passado, o que eu faço, Deus? Então Deus diz para ele: eu te dou um novo nome hoje, a partir de agora você passa a chamar Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Talvez tenhamos que fazer isso aqui nessa manhã. Deus, eu tenho sido desonesto. Eu tenho roubado o Senhor mesmo, quando eu me nego a dizimar e ofertar na tua casa. Eu estou igualzinho Jacó, eu estou mentindo para mim mesmo, porque a Bíblia manda dizimar e ofertar. A Bíblia manda isso, não é pastor que está falando isso. É a Bíblia. E eu estou mentindo para mim mesmo. Não tem nada a ver, está tudo bem, eu não posso agora, um dia eu acerto tudo. Essa é sua queda. Deus tem algo novo para você, Deus tem um recomeço, mas essa é a queda. Então volta nessa queda, arrepende hoje, fala: Deus, o meu nome é esse, a minha queda é essa, é a infidelidade, a deslealdade, a mentira, a desonestidade, a trapaça, mas hoje chega, eu vou pagar para ver então. Esse é o meu nome, essa é a minha queda, eu coloco diante do Senhor e vamos comigo, Senhor. Qual que é o seu movimento de recomeço? Eu quero ir. Eu garanto a você, querido, que hoje mesmo Deus vai te dar um sinal. Porque Ele fez isso com Elias, fez com Jacó, fez comigo. Por que não pode fazer com você? Não é verdade? Quem aqui quer recomeçar? Mesmo que você esteja bem, recomece. Recomece. O recomeço tem cheiro de novo, e isso é muito bom. Amém? Quem sabe a queda é o sexo, a prostituição, o adultério, a pornografia, a pedofilia, o sadomasoquismo. Quem sabe quantos homens e até mulheres, e muitas mulheres, envolvidas em pornografia, adulterando, prostituindo. Deus tem algo novo, mas essa é a queda, você está esparramado nisso. Houve um grande homem na Bíblia, um homem chamado segundo o coração de Deus. Deus não tinha isso para a história de Davi, queridos. Essa foi uma escolha de Davi. E que essa escolha errada atrasou os planos de Deus na vida de Davi, deu uma volta tremenda na história que Deus tinha para Davi. E olha as consequências dessa queda. Até que Davi se arrepende, Natã chega para ele: olha, Davi estava naquela situação há quanto tempo? Era para ele estar na batalha, ele era rei, mas ele era guerreiro, ele era general, ele comandava tropas. Um dia ele não sai para a guerra. Em nome de Jesus, querido, enquanto tem vida, tem guerra, então vamos guerrear, vamos batalhar. Esse negócio de ficar dentro de casa paradão, para com isso, principalmente aos homens de plantão. Lugar de homem é na rua trabalhando. Esse aqui, ó, Davi, o homem segundo o coração de Deus, fica um dia em casa de bobeira, vai para a varanda, dá de cara com um mulherão lá embaixo tomando banho. Ele tinha todas as mulheres que ele queria dentro do palácio, mas ele escolheu aquela, porque estava em casa. Não era para estar em casa. Quantas pessoas estão em casa agora e era para estar dentro da igreja? Não é verdade, pastores? Eu tenho certeza que eu falei isso aqui agora e você lembrou de pelo menos um. Fulano tinha que estar aqui. Cadê o fulano?
E aí Davi cai numa bobeira dessa, olha a queda. Ele chama a mulher, ele se deita com a mulher engravida, manda um recado para ele, o negócio já começou todo errado. E aí ele não se emenda, ele manda matar o marido da mulher, mas o marido da mulher não era um homem qualquer, e mesmo que fosse, ele era um dos seus grandes nomes da frente de batalha. Então ele mente, ele adultera, ele prostitui, ele mata. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Eu trouxe aqui, queridos, esses exemplos dos grandes, entre aspas, para dar medo em nós, para gerar temor em nós, porque se isso aconteceu com um homem segundo o coração de Deus, o que pode acontecer comigo, querido? O que pode acontecer comigo? Então, quem sabe a sua fragilidade, a sua fraqueza é o sexo, é a prostituição, é a pornografia, que está aí aberto na internet para quem quiser ver. E como eu disse, não precisa nem de um laptop, um grande computador, não, está na palma da mão. Eu não sei o seu telefone, mas o meu tem todos esses aplicativos, inclusive a internet, onde eu quiser abrir. Um dia desse eu estava num congresso de mulheres, no meio do mato, lá não sei aonde, onde era o acampamento desse monte de mulher, no meio do mato, e eu pensando assim, eu preciso abrir a internet, será que vai dar? Cliquei, pá, a internet aberta. Você entende isso? Então, se essa é a sua fraqueza, em nome de Jesus, cuidado quando você for abrir a bendita da internet. Cuidado com o que você está vendo na televisão, cuidado quando você passar numa banca de revista. Essa é a sua fragilidade, essa é a sua queda. E aí Natã, o profeta, chega para Davi na classe, porque o camarada era um rei, tinha protocolo. Ele conta uma história, a história era do próprio Davi. Davi dá uma sentença, e aí Natã diz para ele, você é o tal do homem. A queda é sua, o pecado é seu. Aí cai a ficha. Mais de um ano, quem sabe 2 anos já tinham se passado entre o processo da gravidez, do adultério, a gravidez, todo o processo, quem sabe deu mais de 2 anos isso, e Davi vivendo a vida, esparramado nessa queda. Você acha que os planos de Deus não estavam atrasados? É claro que estava. As nossas escolhas erradas têm consequências terríveis, e isso paralisa, atrasa o plano de Deus. Mas que bom que nós podemos recomeçar. Esse foi o dia do recomeço do rei Davi. Aí Davi cai em si e ele confessa que pecou. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, especificamente no versículo 13, ele confessa que pecou. E Deus então perdoa e ele recomeça. Ele recomeça. Quem sabe a sua queda, a minha queda, é o dinheiro, o amor ao dinheiro. E eu vou fazer uma perguntinha básica aqui. Quem é você com e sem dinheiro? É claro que aqui não tem, mas lá na Getsemane não conta para ninguém, tá? Tem pessoas lá na Getsemane que se tem dinheiro, tá feliz, o humor tá ótimo. Sem dinheiro vira um cão chupando manga. Você já viu algum? Lá na Getsemane tem. É claro que aqui na Príncipe da Paz não tem, né, queridos? Essas coisas só acontecem lá na Getsemane. Então não tem dinheiro, não tem humor, não tem alegria, o semblante cai, o olhar fica embaçado, não tem brilho. Existiu um homem na Bíblia chamado Zaqueu, ele estava perdido, porque tinha muito dinheiro. Pastora, como é que você sabe que esse homem estava perdido? Porque Jesus mesmo conta qual era a queda dele. Jesus tem um encontro com Zaqueu. Jesus passa debaixo da árvore. Lê a história. Está lá em Mateus 9, a partir do versículo 19. Aí Jesus fala, eu vou com você para sua casa, Zaqueu. Desce daí, vamos embora, eu quero almoçar lá. No meio do almoço, da conversa, Zaqueu se dá conta da queda e fala para Jesus assim, ele não declara abertamente, mas ele dá a dica. Se eu, porventura, fraudei alguém, eu vou restituir. E aí Jesus, então, balança a cabeça. Legal. E aí ele continua dizendo para Jesus, se porventura
eu deixei algo em falta, eu também restituo. É interessante, queridos, que Jesus fala para ele assim, houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem, e na verdade ele estava falando de si mesmo, veio salvar aquele que estava perdido. Zaqueu estava perdido, no meio de um monte de dinheiro. E tem isso também, aqui não tem, mas lá na Getsemane tem. O camarada, ele está contando as moedas para comprar o pão de cada dia. Aí um dia ele ficou bem na fita. Aí você pergunta, fulano, onde é que você está, que você não está na igreja? Estou trabalhando muito. Eu e o pastor Daniel temos um lema, vivemos isso, estamos tentando ensinar isso. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Você tem um compromisso na igreja, então cumpra o seu compromisso. Você se dispôs no ministério, então faz da melhor maneira possível no ministério que você se dispôs. Mas eu tenho isso para fazer, primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Zaqueu tinha algo na vida ministerial, mas ele estava perdido no meio do dinheiro, da confusão que ele arrumou, ou o amor ao dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de tantos males, ou de todos os males, numa tradução que é a minha, diz que é a raiz de todos os males, o amor do dinheiro. Então preste bastante atenção nisso, queridos. Na verdade eu citei o texto errado, é Lucas 19. Ninguém corrigiu, né? Então já pensou aqui, né? Eu passo batido e vocês vão nessa leva. A história de Zaqueu, Lucas 19, a partir do versículo 2, leia em casa. E aí Jesus fala que veio então resgatar o perdido. Zaqueu estava perdido. Quem sabe você se perde, sem dinheiro ou com dinheiro. E essa é a sua queda, o dinheiro é a queda. Então vamos levantar nesse dia de hoje, vamos recomeçar. 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos se desviam da fé. Fica caçando dinheiro, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, você tem que ter Jesus. Primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas é acrescentado. E para nós terminarmos e orarmos, quem sabe a sua queda é a doença, um diagnóstico de morte. E na trajetória de Jesus, ele cura muitos enfermos. Mas uma das curas nos chama a atenção, que é a mulher hemorrágica. 12 anos doente. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo o que tinha. E esse sim é o texto de Mateus 9. Mateus 9 fala dessa mulher, a Bíblia nem diz o nome dela, mas ela tinha uma doença que o deixou caída ou prostrada durante 12 anos. Aí um dia ela ouve falar da fama de Jesus, aquele era o dia do recomeço. Então ela se prostra, ela tenta furar a multidão, ela se agacha, ela se faz aquele movimento ali todo e ela toca na orla de Jesus. E Jesus para e pergunta, quem me tocou? Era um toque especial, você concorda? Que saiu virtude do mestre. Uma virtude tamanha que curou aquela mulher de uma doença de 12 anos. Quem sabe tem alguém doente aqui? Há tanto tempo, achando que acabou, que o diagnóstico daquele médico é a verdade. Mas hoje o Senhor está aqui e Ele cura. E Ele pode te curar. Eu já fui curada por Ele. Eu tinha um diagnóstico de morte. E eu fui para casa achando que eu podia morrer aos 17 anos de idade. Mas aí eu li esse texto na Bíblia e não foi por coincidência. Então eu pensei, Deus pode me curar. Já tinha 3 anos que eu estava caminhando com Jesus. Eu aceitei Jesus com 14 anos. Como é que eu ia morrer? Mas eu estava tão abalada, na verdade eu já estava morta. Quando eu saí do consultório, porque tem gente que é assim, o impacto de uma palavra negativa vale mais que toda a Bíblia, que a palavra verdadeira. Tem gente aqui assim, lá na Getsemane tem. Basta uma palavra negativa que o sujeito cai.
esparrama no chão. Ao passo que a Bíblia toda tem palavra de vida, mas ele acreditou naquela palavra de morte. E aquilo mata. E eu estava assim. Aí eu me levantei, me ajoelhei e falei, Senhor, me cura. Em nome de Jesus, eu quero recomeçar. Oh, meu Deus, com 17 anos, olha que cabecinha. Então, quem sabe você está doente, essa é a sua queda. Então, lembra de onde você caiu. Você aceitou esse diagnóstico de morte? Você aceitou essa palavra? Esse exame que caiu como um decreto sobre a sua cabeça? E você está morrendo, não é nem da doença. Você está morrendo é de medo de morrer da doença. Olha que situação terrível. Então, quem sabe essa é a queda. Amém, queridos? Quem sabe é o temperamento. Um temperamento forte e, portanto, quase descontrolado. Pedro tinha um temperamento tão forte. Você se lembra de Pedro? Olha a caminhada de Pedro com Jesus. Ele fala coisas, ele promete coisas que ele não é capaz de cumprir. Quando ele fala para Jesus, eu vou com você, eu estarei com você o tempo inteiro, eu não vou te deixar, conta comigo. Jesus fala para ele, Pedro, eu te conheço, Pedro. Hoje mesmo você vai me negar. Antes do galo cantar, ou seja, antes do dia virar, você me nega, Pedro. E não vai ser uma vez, não, são 3 vezes. E Pedro, temperamental do jeito que era, e isso, Jesus não sabe o que está falando. Pois naquela mesma noite, Pedro é confrontado, num determinado lugar, e ele mente sobre conhecer Jesus. Ele pragueja, ele fala palavras obscenas. Em uma das traduções que eu tenho, diz que Pedro falou até palavrão, negando Jesus. Aí o galo canta. E Pedro chora amargamente. Leia a história, está lá em João 21, depois Mateus 26, no versículo 69 a 75, conta a história de Pedro negando, enfim. E aí é interessante que lá em João 21, 15, 17, depois dessa história da negação e tudo, Jesus já ressurreto vai encontrar com ele, Pedro e mais alguns pescando. Depois de comer, Jesus então faz uma pergunta para Pedro. E aí ele pergunta 3 vezes sobre o amor de Pedro. Presta muita atenção. Ele diz assim, Pedro, você me ama? E Pedro diz, eu te amo? O senhor sabe que eu te amo. Passa um tempinho ele de novo, Pedro, você me ama? Amo, eu já falei que amo. 3ª vez. Pedro, você me ama? E aí Pedro fica profundamente triste. Na verdade, sabe o que Jesus fez com Pedro? Ele traz Pedro para a queda de Pedro. Pedro não negou Jesus 3 vezes? Não é? Sim ou não? Você está vendo que para cá, diante de um recomeço, nós temos que nos lembrar da queda e consertar com Deus? Nosso conserto é com Deus. E essa é uma manhã de conserto. Você crê nisso? Você crê que se hoje a gente se prostrar, se derramar com um quebrantamento genuíno e confessar diante de Deus qual é o meu nome, qual é a minha queda, qual é a minha falha, qual é a minha negação. Pedro, quando negou Jesus, queridos, Jesus não estava preocupado de Pedro negar. Jesus estava mais preocupado, era com a negação de Pedro acerca de si mesmo. Pedro não tinha noção de quem ele era. Ele não tinha identidade, ele era descontrolado pelo próprio temperamento. Quantas pessoas não podem ser contrariadas? Começa a falar alto, rodar a baiana, chuta o balde, chuta o pau da barraca, chuta todo mundo. É o descontrolado, o temperamental. Aqui não tem isso não, mas lá na Getsemane tem um monte de mulher falando para mim, eu rodo a baiana mesmo. Misericórdia, se eu vou entrar no céu com a mulher rodando a baiana igual doida no céu não tem isso não. E nada contra os baianos, porque eu amo um baianinho. Lá na igreja está cheio de baianinho, eu tenho um filho do coração que é baiano, então enfim, nada a ver, é a expressão.
Não, eu tenho razão, eu grito, eu xingo, eu falo mesmo que eu tenho razão. Para com isso, meu irmão. Lá no inferno está cheio de gente com razão. Vai para o céu, escolhe a paz. Entre a paz e a razão, escolha a paz, pelo amor de Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então, nessa manhã, Deus está dizendo aqui, quem sabe tem algum temperamental, eu acredito que não, todos os temperamentos aqui são controlados pelo Espírito Santo, mas quem sabe o primo que ficou lá fora é destemperado e Jesus está dizendo, você me ama? Você me ama mesmo? Tem certeza desse amor? Então, na verdade, Jesus não estava preocupado de Pedro consertar com ele. Ô Jesus, me perdoa de eu ter te negado, foi mal. Não, essa não era a preocupação de Jesus. A preocupação maior de Jesus era que Pedro negava a si mesmo. Ele ainda não tinha entregue o temperamento dele nas mãos de Deus, para Deus controlar e fazer dele uma bomba como fez. Paulo, meus irmãos, Paulo era um homem temperamental, ele era colérico, sanguíneo, hemorrágico. Aí ele cai do cavalo. Você entende a queda de Paulo? E quando Deus o levanta daquele chão da queda do cavalo, Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues, hein? Resta saber que se Paulo não entende ali a sua identidade, nós não teríamos a maior parte do Novo Testamento, porque a maior parte do Novo Testamento não é escrito por um dos discípulos, nem daquele que Jesus amava tanto e reclinava a cabeça no seu peito. O Novo Testamento, a maior parte dele é escrito por Paulo. Paulo não andou com Jesus, pelo contrário, ele tomou uma queda diante do próprio Jesus, ele não andou com Jesus. Você entende isso? Então, quem sabe Jesus está dizendo para nós, qual é a sua queda, querido? Qual é a sua falha, a sua fragilidade? Mostra para mim, não que eu não saiba, é para você mesmo. Porque quando nós nos despimos, nos dispomos, nos revelamos para Deus, não é para Ele saber não, queridos. Você acha que quando eu chego para Deus e falo, Senhor, eu sou a Cristina, eu tenho essa e essa falha, Ele, é mesmo? Menina, você me enganou direitinho, eu não sabia. Queridos, Deus sabe de todas as coisas. Pastor, então por que a gente tem que falar para Deus? Na verdade a gente fala para Deus, mas para a gente mesmo saber. Quem é você? Em quem você se transformou? Hoje é dia de recomeço. Então fala para Deus qual é a sua queda. A inércia, o medo, a insegurança. A insegurança é algo terrível, queridos. Eu lido com pessoas o tempo inteiro, elas são tão inseguras, que elas começam uma coisa, elas são incapazes de terminar. Elas não conseguem terminar uma oração que começou. Elas não terminam de ler um livro que começou a ler, o livro é desse tamanho. Elas começam no lugar e não termina. Ela começa a arrumar um cômodo da casa e ela não chega no próximo. Ela começa um estudo, uma faculdade, ela não termina. Ela já está na quarta, na quinta, na sexta tentativa. Tem gente no quinto casamento. Olha que estado de insegurança, que falta de identidade. E nós precisamos recomeçar. Talvez o Senhor está falando para você recomeçar e você tem 20 anos. Mas talvez você já tenha 40, quem sabe 70, 80, não importa. Hoje é recomeço. O que eu preciso fazer, pastora? Lembre-se que se Ele está te propondo um recomeço, Ele vai te dar fôlego para isso. O que você precisa fazer, querido? Você só precisa lembrar de onde você caiu e voltar lá. Qual é a sua queda? A língua. Leia Tiago 3. A Bíblia diz, lá em Tiago 3, o versículo 2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, e não tem ninguém perfeito, né? Então, e é capaz de refrear todo o corpo, mas esse perfeito varão não existe, só Jesus. Lá no versículo 8 diz assim, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar.
é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Pede a Deus para guardar sua língua. Tem gente que está no mesmo lugar, uma vida miserável. Ele não está vivendo uma luta, uma batalha, não. É uma vida miserável. Eu desafio você a conhecer essa pessoa. Não precisa muito tempo. Uma meia hora que você passar com essa pessoa, você vai descobrir porque que a vida dela é miserável. Porque ela fala de tudo e de todos. Ela fala de si mesma, ela fala do marido, ela fala dos filhos, ele fala da esposa, ele fala da mãe, do pai, da igreja, do pastor, do ministério de louvor, do povo do teatro, do povo da dança. Ele fala da porta da igreja, da cor da igreja, ele fala de tudo e de todos. A língua é o chicote do corpo. A Bíblia diz, está lá em Provérbios 13, que quem fala demais a si mesmo se arruína. A vida está arruinada. Não foi ninguém que arruinou, não. É a própria língua. Quem sabe a nossa queda é a língua. Então nós vamos ter que colocar essa língua. Mostra a língua para mim, deixa eu ver. Eu estou mostrando para você, por que você não mostra para mim? Quero ver todo mundo de língua de fora. Agora fala para essa linguinha. Você é abençoada. Só pode falar bênção. Manda nessa língua, querido. Em nome de Jesus, não deixa ela mandar em você desse jeito. Amém. Vamos orar. Seja qual for o seu fracasso, seja qual for a sua tristeza, decepção, inércia, doença, temperamento, língua, seja qual for a queda, Deus está aqui e Ele está perguntando para nós a mesma pergunta que Ele fez para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Eu te mandei vir para essa caverna? Eu te trouxe até aqui, eu movimentei com você até aqui, Elias. Vamos sair de dentro dessa caverna, Elias, porque o movimento que eu tenho com você é fora da caverna. Quem sabe você está em cima de alguma coisa, do muro, de uma árvore, igual Zaqueu, e Jesus está dizendo para você, desce daí. O movimento que eu tenho com você é aqui embaixo, vem para cá. Não é uma palavra muito fácil de ouvir, não é, queridos? Mais terrível ainda de falar. Mas diante de um recomeço, nós precisamos saber onde nós caímos. Qual tem sido as nossas quedas? Nós estamos chamando de queda, mas na verdade é pecado, e pecado tem nome. Eu queria que os instrumentos viessem aqui, enquanto os instrumentos ministram uma canção, vamos orar. Fala com Deus, clama a Deus. Fala, Senhor, essa é a minha queda é insegurança. Eu sou inseguro porque me falta uma identidade. Quem sabe a sua queda é o medo, é o temperamento descontrolado, é o jeito afobado, apavorado, estovado de ser. E Deus é tão manso, a Bíblia diz que Jesus é tão manso. Então por que você é tão estourado, parece um touro no meio da arena? Diga para Deus, fale com Deus, feche os seus olhos. E seja sincero com Deus, igual foi Jacó naquele dia. Aquele val de Jabó que passou a chamar Peniel. Porque Jacó se desnudou diante de Deus, na verdade ele se desnudou diante dele mesmo. E ele disse, Senhor, eu preciso recomeçar, eu já entendi isso, mas com tantos pecados, tantas quedas, como é que vai ser isso, Deus? E ele simplesmente confessou a Deus em quem ele se transformou. Então diga para Deus. Mas abra os seus lábios, querido. Não fica de boquinha calada agora não. Fala com Deus, Deus está aqui. Deus está pertinho de você. Se você movimentar um dedo, você encosta em Deus. Ele te abraça nesse momento e você pode dizer para Ele qual é a sua queda. Quais foram as suas quedas? O que tem te impedido de avançar, de recomeçar, de fazer de novo? Pai, obrigada por esse congresso. Eu tenho certeza que esse nome veio do coração do Senhor para os teus filhos. Isso não é simplesmente um tema,
mas é uma palavra rema do Senhor para as nossas vidas. Eu te agradeço por estar aqui nessa manhã, fazendo parte desse movimento do Senhor. Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor me trouxe aqui para me dizer que hoje é dia de recomeço. O Senhor tem um recomeço, e junto com o recomeço, um fôlego novo, uma fé renovada, uma força renovada, saúde renovada. Meu Deus, eu não preciso ver isso, eu só preciso crer, meu Pai. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, nós estamos aqui confessando ao Senhor as nossas quedas, a nossa fragilidade, quem sabe o sexo, a pornografia, a mentira, a língua, o temperamento, o medo, uma doença, uma decepção, um fracasso no passado. Quem sabe existem pessoas tão presas no passado que não conseguem viver um presente. Pessoas tão sem identidade que não conseguem terminar o que começam. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, confessando ao Senhor onde nós estamos, qual é a queda, qual é o pecado, qual é a fragilidade que nos paralisou, que nos nocauteou, que nos fez cair prostrados, escondidos dentro dessa caverna. Mas o Senhor nos diz nessa manhã: o que você está fazendo aqui? Sai comigo deste lugar. Eu tenho um movimento novo, eu tenho algo novo, eu tenho um recomeço para você. Você não precisa ver, você só precisa crer. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te clamamos perdão, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, nossas quedas, nossas falhas. Perdão, Pai, nós te pedimos perdão. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. E te pedimos, pega na nossa mão e nos leva nesse recomeço. Nos leva nesse novo mover, nesse novo tempo. Nos leva nesse movimento que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E como Pedro, nós queremos te dizer nessa manhã: nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Aplauda o Senhor dizendo para Ele o quanto você o ama. Jesus, um recomeço lindo para vocês, querido. Em nome de Jesus, Pastor Bruno.